Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. E nesta semana nós estamos estudando a lição de número 11 da classe dos adultos, da revista do segundo trimestre de 2025, com o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E o comentarista é o nosso pastor Elianai Cabral. O título desta lição é A Intercessão de Jesus pelos Discípulos. Então nós vamos estudar um pouco a respeito da oração, da intercessão. Porque Jesus intercedeu pelos seus discípulos, isto foi nos momentos finais antes da crucificação. Então nós vamos estudar a respeito disso. Eu peço a você, nesse momento, que se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você não perda as nossas publicações, as nossas postagens. Toda semana nós postamos a aula preparatória da Escola Bíblica Dominical, para você ficar antenado, para você ter subsídios, para você participar da aula ou para você ministrar uma aula com excelência. Então, inscreva-se em nosso canal. Vamos lá. Olha só, o texto áureo da nossa lição diz o seguinte: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João, capítulo 17, verso 3. A verdade prática da nossa lição nos diz o seguinte: a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias de hoje. A leitura bíblica em classe será feita em João, capítulo 17, do verso 1 até o verso de número 3, e depois dos versos 11 até o verso de número 17. Então, compartilhe este vídeo com mais pessoas, com seus familiares, com outros alunos que fazem parte da Escola Bíblica Dominical. Compartilhe o texto, leia o texto mais de uma vez, leia o capítulo todo, 17 aqui do Evangelho de João, leia mais de uma tradução, isso é muito importante. A introdução da revista nos diz o seguinte: na presente lição iremos explorar João capítulo 17. Este capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e a dos cristãos que viriam a crer no futuro próximo. A oração sacerdotal de Jesus é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus no seu reino e o propósito de promover o evangelho de Jesus no mundo. Olha só, os objetivos da lição são 3 objetivos. O primeiro objetivo nos diz meditar sobre a oração de Jesus pela sua glorificação, que se refere à sua missão redentora. Então nós vamos meditar sobre esta oração. O segundo objetivo é examinar a oração pelos discípulos para que sejam protegidos e santificados, porque Jesus orou pelos seus discípulos. Nós vamos examinar isso também. E o terceiro objetivo é mostrar a oração por aqueles que futuramente creiam, evidenciando sua perspectiva eterna e inclusiva sobre o reino de Deus. Então nós vamos também apresentar esta oração, analisando esta intercessão para o futuro. Então, uma oração para o presente e uma oração que seria também em favor daqueles que ainda viriam a crer em Jesus Cristo. Partimos para o nosso primeiro ponto da lição, que diz a oração de Jesus e sua glorificação. Então nós vamos estudar agora a respeito da oração de Jesus Cristo, a respeito da sua glorificação, orando por ele mesmo, intercedendo por ele mesmo ao Pai. Olha só, a oração de Jesus. Vamos lá, em João capítulo 17, encontramos uma das orações mais significativas de Jesus, frequentemente chamada de a oração sacerdotal. Então, neste capítulo, nós temos a oração sacerdotal, a oração intercessória ou oração da consagração, também chamada de oração da consagração. Ela é dividida em 3 partes distintas, onde Jesus ora. Então é importante você guardar isso, que é esta oração sacerdotal, intercessória ou de consagração, ela é dividida em 3 partes. Olha só, a primeira parte é uma oração por si mesmo, Jesus orando por si mesmo, pela sua glorificação. Jesus ora sobre a glorificação do Pai e do Filho e sobre a consumação de sua obra terrena. Ele reflete sobre a autoridade que lhe foi dada para conceder a vida eterna, que consiste em conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Depois nós temos a segunda parte desta oração, que é a oração pelos seus discípulos. Jesus intercede por seus discípulos presentes, ele pede ao Pai que os guarde do mal, os santifique na verdade, que é a palavra de Deus, e os proteja do mundo sem tirá-los dele. Então Jesus pede que intercede pelos seus discípulos, não para que o Senhor os retirasse do mundo, mas para que os protegesse enquanto estivessem no mundo. E a terceira parte desta oração
Jesus intercede pela igreja futura. Jesus amplia sua oração para incluir todos aqueles que creiam nele por meio da palavra dos discípulos. O principal aqui é a unidade da igreja, assim como Jesus e o Pai são um, a fim de que o mundo creia. Ele também expressa o desejo que a igreja esteja com ele e complete sua glória. O segundo assunto nos diz a oração de Jesus pela sua glorificação. Então, nós vamos entender um pouco a respeito dessa oração de Jesus pela sua glorificação. Olha só, na oração de Jesus, por sua glorificação, havia um profundo significado espiritual. Ele estava plenamente ciente de sua missão na terra. Então, em momento algum, Jesus deixou a sua missão de lado. Sempre a sua missão de pregar o evangelho, de ensinar e mostrar para as pessoas como deveriam agir diante de Deus, como poderiam alcançar a vida eterna, o reino eterno, que era a sua missão primordial. Então ele nunca deixou de lado, isso sempre foi, sempre esteve em primeiro lugar a sua missão aqui na terra. Olha só, o significado da glorificação de Jesus. A hora de Jesus. Jesus declarou que é chegada a hora, referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria através de seu sacrifício redentor na cruz do Calvário. Glorificação mútua. A oração glorifica a teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Quer dizer, ela revela que a glorificação de Jesus traria a glória ao Pai. Então, ele pede que o Senhor o glorifique, pois o glorificando estaria glorificando tanto a Deus como a Jesus e a sua missão. Olha só, propósito da morte de Jesus. Qual foi o propósito? Por meio da sua morte, o mundo conheceria então a vida eterna. Porque Jesus tinha que morrer para ressuscitar. E só assim, através desta missão, então o mundo conheceria a vida eterna, sendo oferecida a todos os que aceitassem como Salvador. Reconhecimento universal. Então, a oração de Jesus por sua glorificação teria um reconhecimento universal. Glorificar Jesus significa torná-lo conhecido, reconhecido como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Não era um pedido egoísta. Jesus não estava fazendo um pedido egoísta para Deus, que Deus o glorificasse simplesmente para que a sua glória fosse exaltada. Não, essa glorificação, portanto, não era um pedido egoísta, mas um cumprimento do plano divino para a redenção da humanidade. Não era para sua satisfação pessoal, mas era para a redenção da humanidade, onde a morte de Jesus revelaria a sua verdadeira identidade e o caminho para a salvação. Terceiro assunto do primeiro ponto, a mesma glória com o Pai. Então nós vemos que quando o Senhor pede, ora, intercede para que o Pai o glorifique, ele não está exigindo uma glória maior, mas é a mesma glória com o Pai. Olha só. O versículo de João, capítulo 17, verso 5, revela um aspecto profundo da natureza de Jesus Cristo. A glória que ele possuía com o Pai antes da existência do mundo. Então a glória que Jesus intercede ao Pai é a mesma que ele já possuía. Ele não pede uma acima, uma glória a mais. Esse pedido de glorificação mútua entre o Filho e o Pai não é um anseio por algo novo, mas sim um reconhecimento da glória que sempre lhe pertenceu. Olha só, a divindade de Jesus. A passagem enfatiza que Jesus, como o Verbo divino, já possuía essa glória antes da sua encarnação, evidenciando sua natureza divina e sua igualdade com o Pai. Então não é uma glória nova, uma melhor glória ou uma glória acima da glória de Deus, mas é a mesma glória que ele já possuía com o Pai. Implicações para a salvação. A divindade de Jesus é a base para a salvação. Caso contrário, não haveria salvação. Ou seja, através da confissão e do arrependimento dos pecados, o pecador recebe a vida eterna. Essa vida é concedida através do conhecimento pela fé do único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então nós só temos acesso à vida eterna através de Jesus Cristo, da divindade de Jesus. Senão, não conseguiríamos alcançar a salvação. Segundo ponto da nossa lição de hoje, que diz assim, olha, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Comentamos a respeito da oração de Jesus por si próprio, para a sua glorificação. Agora, nesse segundo ponto, nós vamos comentar a respeito da oração de Jesus pelos seus discípulos, porque Jesus intercedeu então pelos seus discípulos. O primeiro assunto diz intercessão pela proteção dos discípulos. Então, um dos motivos pelo qual Jesus orou pelos seus discípulos era justamente para a sua proteção. Olha só.
Em João 17, João capítulo 17, Jesus faz uma oração profunda ao Pai, onde presta contas de seu ministério terreno e intercede por seus discípulos. Então nós já vemos aqui algo que nós precisamos tomar como exemplo para a nossa vida. Jesus não fazia nada aleatoriamente. Jesus não tomava suas decisões sozinho. Não, mas ele era orientado, direcionado pelo Espírito Santo e sempre estava orando ao Pai, pedindo direção ao Pai. E nesta oração do capítulo 17 de João, então ele presta contas do seu ministério terreno ao Pai e intercede pelos discípulos que ele constituiu. Essa oração revela a preocupação de Jesus com a continuidade de sua obra através daqueles que o seguiram, dos seus discípulos. A oração de Jesus é um relato, né, um relato de um ministério cumprido. Então, essa prestação de conta de Jesus. Jesus apresenta ao Pai um relato do que realizou durante o seu tempo na terra. Olha só, nos versos 4, 7 e 8, nós temos essa prestação de conta, como se estivesse fechando um ciclo de seu ministério. E realmente isso é verdade. Após o Calvário, Jesus então assume agora um outro papel, não de consolador, porque ele mandaria um outro consolador para estar conosco para sempre. E aí então ele assumiria um outro papel, o papel de sumo sacerdote, do nosso grande advogado. Olha só, intercessão pelos 11 discípulos e a unidade. Jesus, nesta oração, ele intercede especificamente por seus discípulos, a quem chama de homens que o mundo me deste. Ele ressalta que esses homens pertenciam ao Pai e foram dados a ele, e que eles guardaram a palavra de Deus. O Espírito Santo faria com que todos os ensinamentos do Senhor Jesus, dado a eles, a estes discípulos, florescessem em sua mente e sua alma, para que eles pudessem pregar o evangelho, para que eles pudessem ser testemunhas do ministério de Jesus Cristo. Olha só, finalização. Essa oração, ela destaca a finalização, como nós dissemos, do ministério terreno de Jesus e a sua profunda preocupação com o futuro da obra evangelizadora através de seus fiéis discípulos. Então, havia uma tensão na oração feita por Jesus, porque, obviamente, havia essa preocupação de que se realmente os seus discípulos iriam continuar a sua obra, continuar o seu ministério. Mas nós vemos, através do crescimento da instituição da igreja, que sim, o evangelho teve continuidade através dos discípulos do Senhor Jesus. Segundo assunto, os discípulos receberam a palavra. Olha só, vamos lá. Após o recebimento do Espírito Santo e o batismo no Espírito em Pentecostes, houve uma compreensão e difusão dos ensinamentos de Jesus pelos discípulos. Então foi através do batismo do Espírito Santo que eles tiveram então essa elucidação na sua mente, na sua alma, no seu coração, a respeito de tudo aquilo que Jesus havia ensinado para eles. Olha só, e a importância de viver de acordo com a palavra de Deus para um testemunho cristão. Então, não temos como exercer o ministério do ensino, da palavra, sem o Espírito Santo, pois é ele que vai trazer na nossa mente, na nossa alma, o que devemos falar. É o Espírito Santo que vai nos fazer relembrar de todo o evangelho pregado por Jesus, de todos os ensinamentos pregados por Jesus. É somente através do Espírito Santo. É o que aconteceu com os discípulos. Eles tinham toda a matéria teórica, mas só através do Espírito Santo que eles puderam colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam. Olha só, reavivamento da memória dos discípulos. Embora tivessem dificuldade em compreender os ensinamentos de Jesus, o Espírito Santo reavivou suas recordações no Pentecostes, permitindo-lhes entender e difundir o que aprenderam. Justamente aqui em Atos capítulo 2, após o batismo, a confirmação do Espírito Santo, nós vemos Pedro se levantando e fazendo um discurso memorável para as pessoas que estavam ali. E mais de 3.000 almas aceitaram Jesus. Olha só, a palavra guardada. Jesus afirmou que seus discípulos guardaram a tua palavra, referindo-se à mensagem recebida pelo Pai. Então eles guardaram aquela palavra, mas para que eles pudessem pôr em prática somente através do batismo, através da direção do Espírito Santo. Credibilidade do testemunho é viver em conformidade com a palavra de Deus, aceitando e obedecendo aos ensinamentos de Cristo, e é essencial para um testemunho do Evangelho com credibilidade. Então nós precisamos estar aprendendo da palavra de Deus, em contato com a palavra de Deus, aceitando e obedecendo os ensinamentos de Cristo. Pois só assim nós teremos um testemunho daquilo que nós pregamos e ensinamos, daquilo que nós falamos, com credibilidade, que é o quê? A respeito do evangelho de Jesus Cristo. Terceiro assunto do nosso segundo ponto, protegidos do mundo. Então nós vemos na intercessão de Jesus
pedindo que o Pai protegesse então os seus discípulos. Olha só, em João capítulo 17, verso 14, Jesus afirma que o mundo odiou seus discípulos porque eles não são do mundo, assim como ele também não é. Por causa do quê? Por causa da forma como eles se vestiam, por causa da forma como eles falavam, por causa da forma como eles se portavam, com a forma como eles se alimentavam, não nada disso. O mundo os odiou por causa da palavra da verdade. Olha só, essa passagem destaca um conceito crucial sobre o termo mundo dentro do contexto bíblico. Aqui nós não estamos referenciando ao mundo físico, ao mundo natural. Olha só, o significado de mundo na oração de Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, ele não é um mundo criado ou a humanidade. Não era deste mundo que Jesus estava falando na sua oração, a respeito de que o mundo odiou tanto a Jesus como aos seus discípulos, mas não era um mundo natural. Embora a palavra mundo, cosmo em grego, né, possa se referir ao universo criado ou à humanidade em geral, neste versículo específico Jesus não está se referindo a esse conceitos naturais. Olha só, sistema espiritual governado por quem? Por Satanás. É deste mundo que Jesus estava falando. Jesus se refere a um sistema espiritual maligno, que é governado por Satanás. O apóstolo Paulo corrobora essa ideia em Efésios capítulo 2, verso 2, descrevendo esse mundo como um governo espiritual perverso. Então é deste mundo que Jesus está pedindo ao Pai, intercedendo ao Pai pelos seus discípulos. É desse mundo espiritual. E o mundo espiritual existe. Você pode achar que não, mas ele existe. Existem anjos batalhando pela sua vida neste momento. O mundo espiritual existe. Olha só, incompatibilidade com o evangelho. Jesus ora ao Pai para que proteja seus discípulos desse sistema mundano. Por quê? O que é mais fácil? Pregar as facilidades ou pregar o evangelho genuíno? O que é mais fácil? É enganar o povo alimentando o seu ego ou pregar a palavra que confronta o nosso ego? Então Jesus ora ao Pai para que proteja seus discípulos desse sistema mundano. Esse sistema ele é incompatível com o evangelho e opera sobre a influência do príncipe deste mundo, Satanás. Um título que Jesus usa para se referenciar a Satanás em passagens como João, capítulo 12, capítulo 14 e capítulo 16. Não são deste mundo, ou seja, os discípulos de Jesus, e Jesus não era deste mundo maligno, desse mundo espiritual maligno. Jesus diz que seus discípulos não são do mundo. Ele está enfatizando que eles não pertencem ao sistema espiritual dominado por Satanás, que se opõe aos princípios do evangelho e aos valores de Deus. Por isso que quando nós nos colocamos diante de Deus para realizar a sua obra com verdade, nós passamos por lutas e provações enquanto estamos realizando a obra do Senhor por causa desta opressão maligna do mundo espiritual. Por isso, meu irmão, então não pense você mas é um irmão que não quer, é fulano que está com ciúme, é ciclano que está querendo atrapalhar a obra. Não, é o mundo espiritual se movendo para tentar parar você, para tentar parar a obra que Deus colocou no seu coração para você fazer. Da mesma forma, Jesus estava intercedendo pelos seus, justamente por isso, porque eles passariam por muitas perseguições, por causa do evangelho, por causa desta luta espiritual. Chegamos ao nosso terceiro ponto da lição número 11 que nós estamos estudando esta semana, onde nós estamos comentando a respeito da oração sacerdotal de Jesus Cristo, onde ele intercede pelos discípulos e intercede por aqueles que viriam a crer. E nesse terceiro ponto nós vamos então comentar a respeito dessa terceira parte da oração sacerdotal ou oração de consagração do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero mais uma vez pedir a você, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, inscreva-se em nosso canal. Toda semana nós postamos a aula preparatória da Escola Bíblica Dominical para que você esteja afiado para participar presencialmente da Escola Bíblica Dominical. Então, faça parte da nossa classe preparatória se inscrevendo no canal Palavra EBD, do seu professor André Bernardo. Então, faça parte da nossa corrente de oração. Todos os dias nós intercedemos pelos nossos inscritos. Já somos mais de 3.000 inscritos, 3.000 adoradores, 3.000 estudantes da Palavra de Deus. Então, faça parte também você da nossa classe preparatória. Mas vamos lá, terceiro ponto. Vamos comentar a respeito da oração de Jesus pelos que viriam a crer. E o primeiro assunto diz a oração pela unidade da igreja. Então, na oração sacerdotal de Jesus, ele pede pela unidade da igreja. Então, nós já podemos entender que a igreja passaria, então, por momentos de divisão. E isso é um assunto atual. Até nos dias de hoje,
nós passamos por esta situação de unidade, é uma luta para manter a igreja unida. Deve ser o motivo da nossa oração. Pedir ao Senhor para que o Senhor nos ajude a manter a unidade da igreja. Olha só. Na terceira parte da sua oração, Jesus suplicou pela unidade de seus seguidores, um pedido que transcende a mera organização eclesiástica. Ele almeja uma harmonia espiritual profunda entre os crentes, espalhando a união entre ele e o Pai. Então, Jesus nos dá o exemplo, mostrando a sua união, a sua unidade com o Pai, justamente para que nós tomássemos como exemplo e vivêssemos da mesma forma. Olha só, os pontos chaves da súplica de Jesus. Não é uma unidade organizacional. Jesus não está falando de uma organização, unidade de uma organização. A unidade desejada por Jesus não se limita a estruturas ou denominações da igreja. Olha só, harmonia espiritual e genuína. O foco está na coesão e concórdia no espírito entre os crentes. Então não é simplesmente um ajuntamento de pessoas, mas é todos estar coesos, todos estar unidos no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Olha só, reflete uma união divina. Então não é uma união organizacional de trabalho, de apenas serviço, não, mas é uma união divina. Jesus buscou uma unidade que espelha a relação perfeita e indivisível entre ele e Deus Pai. Base bíblica. Essa súplica é encontrada em João, capítulo 17, verso 21, onde Jesus ora, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. Então Jesus ele nos dá o exemplo dessa união, que da mesma forma que ele está no Pai e o Pai está nele, isso deve ser com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Segundo assunto, propósito da unidade. Então, qual era o propósito desta unidade? Nós vemos que não era um desejo de uma união, de uma unidade como uma organização. Mas, qual era então esse propósito? É o que nós vamos ver agora. A unidade espiritual da igreja é de suma importância, pois, conforme a intercessão de Jesus Cristo, em João capítulo 17, verso 21, ela tem o propósito de fazer com que o mundo creia que tu me enviaste. Então, só através da nossa união espiritual é que o mundo vai crer que Jesus é o enviado de Deus, que Jesus pode trazer salvação. Se não houver união entre a igreja, se não houver essa união entre o povo de Deus, como as pessoas irão acreditar que Jesus pode transformar, que Jesus pode salvar, que Jesus pode nos dar um novo caminho, que Jesus está nos dando uma esperança que o mundo não dá? Olha só, não é meramente uma aspiração, mas uma realidade manifesta em diversos aspectos da vida dos salvos. Olha só, a igreja demonstra sua unidade espiritual com Cristo, pelo menos de 4 maneiras principais. Olha só, primeiro, união essencial como corpo de Cristo. Os salvos são membros de um único corpo, o corpo de Cristo, conforme ilustrado em 1 Coríntios, capítulo 12. Olha só o que diz o verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim como Cristo também. Então, se nós somos de Cristo, nós fazemos parte desse corpo. E esse corpo tem muitos membros. Mas mesmo tendo muitos membros, não está fora do corpo, ele faz parte do corpo. Olha só. Segundo, união essencial pelo crescimento e conhecimento de Cristo. À medida que os salvos crescem no conhecimento de Jesus, e como nós vamos crescer no conhecimento de Jesus? Através do estudo da palavra, através da oração e do jejum. É somente através disso que nós vamos conhecer a Jesus Cristo. Não existe outro caminho, não existe outra forma. Olha só, aí ele fala, sua união se aprofunda. Se nós conhecemos a Jesus, a nossa união vai cada vez mais se aprofundar. Olha só, o que diz 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes escrevi na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja glória assim, agora como no dia da eternidade. Amém. Vamos agora analisar a terceira maneira que demonstra a união espiritual com Cristo, que seria a união essencial no desenvolvimento do fruto do Espírito. Então, através do desenvolvimento do fruto do Espírito, nós apresentamos como igreja uma unidade essencial. Olha só, a manifestação do Espírito Santo, conforme Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, na vida dos crentes também promove a unidade. São evidências de uma vida transformada que contribui para a harmonia coletiva da igreja. Olha só o que diz o verso que nós lemos, de Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Mas do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então,
o fruto do Espírito também designa a união da igreja com Cristo. A quarta maneira de evidenciarmos essa unidade espiritual com Cristo é união essencial na glória e vida eterna. A unidade dos salvos também se manifesta em sua glória como filhos de Deus e detentores da vida eterna, conforme Jesus orou em João capítulo 17, verso 22. Então, a união essencial na glória e vida eterna, ou seja, é a unidade dos salvos também manifesta na glória com os filhos de Deus. Olha só o que diz: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. É a comunhão da igreja, é uma comunhão espiritual da igreja. Terceiro assunto do nosso terceiro ponto: oração por encorajamento à unidade. Então nós vamos comentar a respeito dessa oração que Jesus fez ao Senhor pelo encorajamento e a unidade dos seus discípulos e da sua igreja. Aqui ainda a igreja não era, nesse contexto que nós estamos estudando, é preciso entender que ainda não havia uma igreja constituída, mas Jesus já intercedia pelo futuro da igreja que seria constituída através do testemunho dado pelos seus discípulos. Essa unidade, baseada na crença em Cristo como o único e suficiente Salvador, é a própria essência da fé cristã e a razão primordial para que os seus seguidores de Jesus promovam um testemunho eficaz no mundo. Então, essa fé que nos move a ser testemunhas de Jesus Cristo. A fé como fundamento da unidade. A fé compartilhada em Jesus Cristo é o alicerce sobre o qual a unidade cristã é construída. Não se trata de uma união meramente social ou organizacional, mas de uma profunda conexão espiritual que transcende diferenças e une os crentes. Então é esta fé compartilhada em Jesus Cristo que eu consigo olhar para o meu irmão e ver que ele é igual a mim. Não, porque eu não olho com os olhares naturais, mas eu olho através do Espírito Santo para o meu irmão. Então não importa se ele tem uma situação financeira maior ou menor do que a minha, isso para mim não faz diferença. Nós somos iguais diante do Senhor. Propósito do testemunho. A unidade dos discípulos é o meio para um propósito maior, ou seja, testemunhar a Cristo ao mundo. Quando os crentes estão unidos em fé e propósito, seu testemunho se torna uma força poderosa, capaz de impactar vidas e glorificar a Deus. Também a credibilidade do testemunho. A ausência da unidade compromete a credibilidade. Então, se houver divisão, vai também acontecer na falta de credibilidade do testemunho cristão. Por quê? Se a pessoa está dando um mau testemunho, então o que está sendo ensinado para esta pessoa não está fazendo diferença na vida dela. Um corpo dividido transmite uma mensagem confusa e enfraquecida. A unidade é crucial para que a mensagem de Cristo seja recebida com sinceridade e autenticidade. Também a oração de Jesus, em João capítulo 17, do verso 21 a 22, nos lembra que a unidade dos crentes, fundamentada na fé em Cristo, é indispensável para que o testemunho cristão seja não apenas presente, mas poderoso e verdadeiro diante do mundo. Então é fundamental, irmãos, que haja união, que haja fé, que haja comunhão, para que o mundo veja que Jesus Cristo, que a mensagem de Jesus Cristo realmente é uma mensagem que transforma, e ela transforma a vida. Se você ter conhecimento dela, se você não conhecer a Jesus Cristo, você nunca saberá se ele de fato transforma ou não transforma. E isso é um ato de fé. Chegamos à conclusão da nossa revista. Que aula maravilhosa! Que aula que nós pudemos aprender a respeito da intercessão. Como a intercessão em si, ela é poderosa. Ela alcança, nós vemos que a oração de Jesus, ela alcança as nossas vidas hoje. Oração feita no passado, que alcança a nossa vida hoje. Então, não pare de orar. Se você é um intercessor, se você é uma intercessora, continue orando, porque a sua oração está chegando ao destino, aos destinos, aos propósitos, aos objetivos. Ela está chegando. Você não pode ir fisicamente, literalmente, mas a sua oração está chegando. Então, ore, interceda. Como nós aprendemos aqui, Jesus intercedendo pelos seus discípulos e pela igreja, que ainda não existia, mas Jesus cria fielmente que aconteceria, que a igreja seria instituída, e a sua oração nos alcança até os dias de hoje. Então, ore, interceda. Vamos para a conclusão. A conclusão nos diz o seguinte: é extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. Fazemos parte do corpo de Cristo e esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Por isso,
temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados para testemunhar com coragem o Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário. Reveja todos os pontos que nós comentamos. O ponto 1, a oração de Jesus e sua glorificação. O ponto 2, a oração de Jesus pelos discípulos. E o ponto 3, a oração de Jesus pelos que viriam a crer, eu e você. A oração de Jesus ressoa até os dias de hoje. Que Deus te abençoe, espero você na próxima aula. Estamos já caminhando para as aulas finais. Temos ainda 2 aulas para finalizarmos esse trimestre. Que trimestre maravilhoso. Falar de Jesus é maravilhoso. E eu quero lembrar você, quem não senta para aprender, não está preparado para ensinar.